Muito obrigado, presidente. Boa tarde aos colegas que estão participando dessa sessão. Boa tarde ao público que nos acompanha. Esse final de semana, nós fomos tomados por uma surpresa de que, segundo divulgado por alguns veículos de imprensa, o Ministério Público Estadual me denunciou à Justiça por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. O tempo é curto, mas vou narrar rapidamente. O nascedouro disso foi uma denúncia fraudulenta feita na Assembleia Legislativa do Espírito Santo entre 2017 e 2018, em que nós descobrimos depois, um fugitivo da Justiça teria feito uma denúncia que eu teria usado indevidamente o meu assessor jurídico do meu gabinete, para benefícios próprios. O benefício próprio em causa é uma ação contra uma fake news, contra o deputado Sérgio Majestic, não contra o cidadão Sérgio Majestic, contra o deputado Sérgio Majestic, e uma ação que o nosso assessor jurídico impetrou em relação a irregularidades no processo seletivo de professores DTs no Espírito Santo. Ou seja, nenhuma das duas causas são causas pessoais. Naquela ocasião, o então corregedor, que salvo engano era o deputado Sandro Locutor, concluiu que não havia ilícito nenhum, até com um parecer também do procurador da Assembleia daquela época. Quando mudou a legislatura, esse processo não tinha sido arquivado ainda na Assembleia, não sei porquê, mas se já tinha ouvido as partes, já tinha o relatório do corregedor, já tinha o parecer do procurador da Assembleia. Nós já tínhamos mostrado que também, além de tudo, era uma denúncia fraudulenta de um fugitivo da Justiça que teria ido à Assembleia para fazer essa denúncia. Mesmo assim, iniciou-se a nova legislatura em 2019 e, pelo regulamento da Assembleia, todos os processos que estão correndo dentro da Assembleia, quando muda a legislatura, tem que ser arquivado. Mas, de novo, para minha surpresa, com tudo que já tinha sido feito, o processo não tinha sido arquivado e continuou na Assembleia Legislativa no ano passado. Nós já tínhamos manifestado a defesa, já tínhamos explicado toda a situação, já tinha o parecer, enfim. É uma coisa que não tinha nada a ver. Depois daquela votação da criação dos 300 cargos comissionados da Assembleia Legislativa e também de uma nova lei que permite que funcionários externos da Assembleia não precisem comprovar em que trabalho, como trabalho, e da entrevista que eu dei, houve uma tentativa do então procurador da Justiça, o procurador-geral do Ministério Público, de imputar a mim a quebra de decoro parlamentar. De novo, baseado numa denúncia fraudulenta na Assembleia Legislativa, dessa vez feita por um motorista de ônibus do Rio de Janeiro. Isso ainda, essa questão ainda nós vamos estar mais adiante colocando, para ver as irregularidades que ocorreram dentro da Assembleia em relação a isso. Bom, um procurador do Ministério da Justiça, do Ministério Público do Estado, pediu à Assembleia esse processo contra mim em relação à improbidade administrativa daquela denúncia fraudulenta que já deveria estar sendo arquivada. Ninguém sabe como o Ministério Público sabia disso, porque se os processos que correm dentro da Assembleia têm que ser sigilosos, como é que o Ministério Público sabia disso? Não foi enviado apenas o processo. O Ministério Público pediu o ponto do meu assessor jurídico e foi enviado. Não sei quantas páginas, 400 páginas de ponto da minha assessoria. Curioso que o Ministério Público não está preocupado que haja comprovação do que fazem assessores externos. Mas os meus assessores, que são apenas 9, estão todos os dias lá. O Ministério Público quis o ponto. A Assembleia Legislativa não só mandou os pontos, como mandou documentos pessoais da esposa do meu assessor, dos filhos menores dele. Ou seja, aí, nessa situação toda,
há ações coordenadas do Ministério Público e de muita gente dentro, de muita gente não, mas de gente de dentro da Assembleia Legislativa. O que eu lamento muito, eu tenho um mandato extremamente transparente. Eu não sou de ficar pelos cantos armando contra ninguém, não me envolvo com nada dessas situações. Agora, causa espanto e até um certo asco a forma com que tudo isso foi conduzido e como claramente trata-se de uma perseguição à minha pessoa por parte do ex-procurador-geral, senhor Éder Pontes. É a tal da investigação seletiva. Usa-se uma instituição importantíssima como o Ministério Público, caríssima como o Ministério Público, para perseguir desafetos. Aonde foram parar todas aquelas denúncias que foram feitas durante o tempo que nós estamos como deputado, e agora lembro de muitas denúncias robustas que o deputado Euclério Sampaio fez em relação a Águas e Paisagens, a CESAM, a Secretaria de Agricultura, tudo isso foi arquivado na balaiada. Sequer houve apreciação da maior parte dessas denúncias. Mas agora, numa ligeireza espantosa, este promotor faz uma investigação absurda e conclui absurdos maior, porque ele me acusa de improbidade administrativa e de enriquecimento ilícito, porque eu teria deixado de pagar advogado ao usar o meu advogado para causas pessoais. Não são causas pessoais. Era uma questão de uma fake news contra o deputado Sérgio Majeski e uma questão envolvendo o processo seletivo de DTs do Estado do Espírito Santo. É vergonhoso, não para mim, porque as pessoas conhecem a minha história, inclusive eu tenho ex-alunos que hoje são juízes, que também são promotores, que são advogados. Não há uma pessoa ligada ao meio jurídico que eu tenha apresentado isso até agora, que tenha dito assim, olha, mas o promotor, o Ministério Público pode ter razão nisso, nisso e nisso. Não há. Há uma forçação de barra imensa, com o objetivo único de tentar enlamear meu nome, de me empurrar para a vala comum. Apenas isso. Agora, nós vamos nos defender e acreditamos na justiça. Nós acreditamos na justiça. E a sociedade vai acompanhar para e passo tudo isso. Nós vamos, os processos e tudo que está nos autos vão ser tornados público. Cada detalhe, tudo vai ser publicizado. De tal forma que todas as pessoas possam analisar exatamente o que ocorreu e como ocorreu. Agora, eu fico mais indignado ainda que tudo isso foi feito com a participação de gente de dentro da Assembleia Legislativa. Mas isso nós teremos a oportunidade de tornar muito público também. E tornaremos públicos várias outras coisas, coisas das quais eu jamais me envolvi, coisas que eu jamais falei, mas vamos dar publicidade a tudo isso para ver a imparcialidade do Ministério Público em investigar efetivamente. Uma grande parte dos profissionais, de procuradores e promotores e servidores do Ministério Público tem todo o meu respeito. São pessoas seríssimas. Mas há uma pequena parte, infelizmente, que tem controlado o Ministério Público, que o tem usado para perseguir desafetos dentro e fora do Ministério Público. Porque dentro do Ministério Público também, quem é desafeto de determinadas pessoas é perseguido constantemente. Nós, senhor presidente, vamos pedir muitas explicações aí dentro da Assembleia sobre uma infinidade de coisas. E tornaremos público, porque eu tenho dito, em relação ao Ministério Público, o Ministério Público investiga. Mas quem investiga o Ministério Público? Quem investiga as ações do Ministério Público? O Ministério Público, que é uma instituição importantíssima, muitas vezes tem agido como um monstro, usando uma instituição séria e importantíssima para perseguir pessoas. Mas nós vamos deixar tudo isso claro e a população capixaba vai acompanhar para e passo tudo o que aconteceu e o que está acontecendo. E o Ministério Público, que é uma instituição poderosa,
mas ela não está acima das leis. Eu sempre fui contra a aprovação de leis de controle de abuso de autoridade. Hoje eu acho, vendo o que está acontecendo, que talvez a lei contra abuso de autoridade tenha sido leve para determinadas pessoas que ocupam determinados cargos. Mas, presidente, eu agradeço o tempo que me concedeu e ao longo dos próximos dias muitas coisas nós teremos ainda que nos manifestar e a sociedade estará acompanhando para e passo e tudo será devidamente publicizado, cada linha, cada acontecimento, cada detalhe de tudo que aconteceu desde que esse processo se iniciou. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos que nos ouvem.